Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o Teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras é feito nesse triângulo aqui. O nome desse triângulo é triângulo retângulo, porque ele tem uma parte que é reta aqui, que é 90 graus, tá? Então o que diz o enunciado do Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual à área do quadrado da hipotenusa, tá? Talvez você já tenha ouvido falar isso, mas talvez você já saiba, né? Mas vamos revisar aqui. O que significa isso? Significa que a área do quadrado do cateto, esse lado aqui chama cateto, tá? As partes que são retas são catetos e a parte inclinada chama hipotenusa. Agora, por que colocar esse nome eu não sei, mas essa parte aqui é a hipotenusa, tá? Vem lá do latim, lá língua antiga. Então, a soma das áreas dos quadrados dos catetos, que é isso aqui, a área desse cateto e a área desse cateto, é igual à área da hipotenusa. A soma das áreas dos quadrados dos catetos é igual à área do quadrado da hipotenusa. Então, por exemplo, esse lado vale 7, né? Então, o que existe é só o triângulo, né? O que existe é só o triângulo. Esse quadrado aqui foi acrescentado. E esse quadrado também foi acrescentado. E esse quadrado também por projeção. Como? Aqui vale 7, né? Então, aqui vale 7 também. Então, se já é quadrado, então tudo tem que valer 7. Aqui vale 7 e aqui vale 7, tá? Porque esse lado vale 7. E por projeção, esse lado vai ser. Então, a soma das áreas do quadrado do cateto, quanto que é a área desse quadrado aqui? É 7 vezes 7, não é? Que é lado vezes lado. Ou ainda lado ao quadrado, que a área do quadrado é lado vezes lado. O lado ao quadrado, no lado, porque isso aqui é quadrado. Então dá 7 vezes 7, que é igual a 49, não é isso? Tá. Então, esse lado aqui eu também coloquei 7. Então, se esse lado vale 7, então esse lado aqui vale 7, embaixo vale 7, do lado vale 7. E quanto que é a área desse quadrado? L ao quadrado, ou lado vezes lado, tá? Que vai ser o quê? 7 vezes 7, que é igual a 49. Então, eu sei que a área é igual a 49 nesse quadrado. E eu sei que a área nesse quadrado é 49. Então, agora eu sei que a soma das áreas dos quadrados dos catetos é igual à área do quadrado da hipotenusa, não é isso? Então, vamos somar 49 mais 49 vai ter que dar a área desse quadrado aqui, tá? Não vou fazer de cabeça que não. 49 vezes 2 dá 98. 98, tá bom? Então, a área desse quadradão aqui é 98. Você pode medir com a régua, tá? No meu caso aqui, ele está em escala. Então, se você pegar 7, tá? E se eu medir aqui, vai dar 9,8, tá? E aí vai dar, se você multiplicar 9,8 por 9, vai dar essa medida aqui, tá? Então, como que calcula essa parte inclinada aqui? Que chama hipotenusa. S ao quadrado, tá? Que chama hipotenusa, S ao quadrado. É igual esse lado mais esse lado ao quadrado, tá? É igual a 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado, tá? Por quê? Porque é quadrado. O quadrado da hipotenusa, S ao quadrado, é igual a 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então quer dizer que ele está igualando. Quer dizer que esse quadradão é igual a soma desse quadradinho mais esse quadradinho, que vai dar esse quadradão. Então, S ao quadrado eu não sei, mas eu sei que 49 mais 49, S ao quadrado é igual a 98, certo? S, sozinho, S é a raiz. É a raiz de 98. S é igual a 98, raiz da 9,89, tá? Então, esse pedaço aqui, essa parte inclinada, essa é 9,8, tá bom? Então, esse número aqui, 9,8 vezes 9,8, vai dar a área do quadrado, tá? Vamos medir aqui com a régua aqui pra você ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem 7, ó. Aqui tá 7. E aqui tá 7, tá bom? Dá 7 lá. Não sei se você consegue ver aqui, quem tem boa visão, 7. E aqui, agora vamos medir com a régua para ver se deu certo. Ó, aqui tá o 10, ó. Deu 9,8. 9,8. Tá bom? Mas você não precisa medir com a régua. Você já tem a conta para você fazer, tá? Então você já entendeu que
O que significa o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras significa que a área dos quadrados laterais é igual à área do quadrado da hipotenusa, que é esse quadradão aqui. Somando esses dois quadrados, se você colocar eles dois aqui dentro, vai dar certinho, tá bom? Isso daí dá para fazer um monte de conta. Isso aqui é usado em construção, é usado em eletrônica, em financeira, em tudo quanto é canto. Se você não fizer em física, se você não aprendeu isso aqui, você não aprendeu física, você não aprendeu matemática, você não aprendeu financeiro, você não aprendeu nada. Você precisa, em tudo quanto é coisa, use isso aqui. Tá? Outra coisa é esse ângulo aqui, tá bom? Vamos calcular esses dois ângulos aqui. Eu sei, e você também sabe, que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Por quê? Os dois lados são iguais. Então, quando os dois lados são iguais, os dois ângulos também são iguais. Tá? Então, já dividiu, né? São os dois ângulos iguais. Tá bom, a gente já sabe. Aqui é 90 graus, não é isso? Outra coisa que é importante você saber, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Né? Então, 90 graus a gente já tem. E quanto que falta para dar 180? Falta 90, né? Falta 90. 90 mais 90 dá 180. Mas eu tenho que dividir por 2. Então vai dar 45 graus aqui. E aqui vai dar 45 graus. Tá bom? Então 90 mais 90, 45 mais 45 dá 90. E 90 mais 90 dá 180. Fechou a medida dos ângulos internos do triângulo, 180 graus. Agora, eu tenho como calcular também o ângulo, tá? Eu posso colocar ele lá dentro da circunferência, tá? Desse jeito aqui, posso calcular o ângulo. Como que eu calculo o ângulo? Eu fiz um vídeo sobre tangente, tá? Então, se você não viu, você pode ver. E se você não quiser ver, você pode fazer aqui direto, aqui, ó. Tangente é igual ao cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto vale 7. E o cateto adjacente a esse ângulo, o oposto está do outro lado e adjacente é do lado. Então, vai dar 7 dividido por 7, que vai dar 1. Vai dar 1, tá? Tangente é 1, aqui, ó. Aqui é 1. Essa aqui é a reta tangente, tá? Na projeção vale 1. Aí, se você pegar a tangente a menos 1 do ângulo, desse ângulo aqui, na calculadora, você vai saber que a tangente de 1 é igual a 45 graus. Tá? Fazendo a inversa da tangente, você tem 45 graus. E se você descobriu esse ângulo 45, você vai saber que o outro vai valer 45, porque 90 mais 45 vai dar 135, para 180 falta 45, tá? Então a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, você entendeu agora o que você já tem a noção, o que é um teorema de Pitágoras, tá? E tem um monte de outras formas, por exemplo, o triângulo retângulo está relacionado com a circunferência. Tá, que aqui é 45 graus, ó. Aqui é 0, aqui é 90, né? A metade é 45 graus, ó. Tá bem na metade, tá? Esse ângulo aqui, ó. Tá bem na metade. Só que esse ângulo de 45, ele também projeta um seno e também projeta um cosseno, tá bom? Esse ângulo projeta um seno e um cosseno, que são coisas que nós não vamos falar agora, mas que tem a ver com o Teorema de Pitágoras, que é o Teorema de Pitágoras na relação com a circunferência, que é o Teorema de Pitágoras com a relação dos catetos, em relação ao ângulo, em relação à hipotenusa, em relação ao quadradão, em relação aos quadradinhos. Você pode, por exemplo, ter essa parte e você pode ter essa parte, você pode encontrar essa parte, que vai ser S, que é a medida que nós encontramos, é igual a 7 mais X. Aí você encontra essa área. Se você tem os dois catetos, você acha a hipotenusa, que é essa medida grandona. Se você tem essa medida e tem essa medida, você subtrai a hipotenusa dessa parte, você acha essa parte, tá? São medidas proporcionais, tá? Estão amarradas umas nas outras. Aí você entende o Teorema de Pitágoras, tá bom? Não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas eu quero te passar o enunciado do Teorema de Pitágoras. Diz que a soma das áreas dos quadrados projetados pela lateral do cateto, projeta um quadrado, você aumenta, é igual à área do quadrado da hipotenusa, gerando a fórmula, vamos chamar isso aqui de S, né, que a gente já fez, S ao quadrado, significa que essa medida vezes essa medida é igual
a essa medida que é 7 ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, mais a outra medida ao quadrado, que é 7 ao quadrado. Então, a soma dos quadrados, a soma dos quadrados dos catetos é igual à área do quadrado da hipotenusa, que é esse quadradão aqui, tá bom? Então aí você encontra a hipotenusa. Isso aqui também vai te ajudar também na medida angular depois. Você subtrair ângulos, somar ângulos, entender de ângulos. Tá? É importante você saber que aqui tem 90 graus. Por quê? Porque isso aqui é um quadrado, é um retângulo, tá? Todas as medidas retas têm 90 graus. Que isso aqui é um ângulo agudo, né? Vamos dizer, até 45 graus, é um ângulo menor que 90 graus, né? E que a soma dos ângulos internos é 180 graus, que isso aqui é um triângulo retângulo, que esse triângulo é um triângulo isósceles, tá? Aí você vai emendando que aqui é tangente, que a tangente a -1 traz o ângulo, que aqui é o eixo dos senos, que aqui é o eixo dos cossenos, tá? Então o teorema de Pitágoras, ele está envolvido, ele está amarrado com as relações da circunferência, com as relações de ângulos, tá? Ele tem, isso aqui é usado em eletrônica, que eu já falei, em construção, tá? É usado em um monte de coisa, financeira, matemática, voltada a um monte de coisa. Você tem que aprender isso aqui. Isso aqui é aprendido na 8ª série, acho que 8ª série, eu acho, tá? Então você vai ter que estudar as outras fórmulas também, tá? De seno, cosseno e tangente. Mas essa aula é específica para te mostrar o que é o teorema de Pitágoras. Você entendeu o que é o teorema de Pitágoras, a base mesmo, o grossão mesmo, tá? Porque tem gente que não conhece ainda, ou estudou, ou já esqueceu, tá? Aí você vai lembrar agora que o teorema de Pitágoras tem relações com a circunferência, projeções de seno nesse eixo y e projeções de cosseno nesse eixo x. E tem projeções de tangente nesse eixo do lado de fora, nas retas tangente. Que pela tangente você acha o ângulo e pelo ângulo você acha a tangente, tá? Aí você entende o teorema de Pitágoras, você encontra ângulos, você encontra os lados externos, você encontra essa diagonal, tá? Então, você já sabe agora que a soma dos quadrados dos catetos, isso aqui chama cateto, tá? É o cateto, e esse aqui também chama cateto. E essa parte inclinada aqui chama hipotenusa, tá? E essa parte da hipotenusa gera um quadradão, é a parte maior, e os catetos sempre vão ser menor. Em qualquer triângulo retângulo, os catetos vão ser menor do que a diagonal, tá? Hipotenusa, porque ela é um pedaço maior, deu 9,8, esse pedaço é 7, esse pedaço é 7, 9,8 é um pouco maior do que os catetos, porque ele está na diagonal, então ele vai estar sempre maior, tá? Ligando nos catetos, esse ângulo vai ter que ser reto, tá? Então você aprendeu a fórmula básica do teorema de Pitágoras, o enunciado você já sabe, tá? E por quê? Porque uma pessoa me perguntou por que o teorema de Pitágoras tem relação com a circunferência. Por quê? Porque todo triângulo retângulo vai ter ângulo interno. E todos esses ângulos vai ter seno, vai ter cosseno. Então como que você vai saber o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos? Pela circunferência. Vai ter fórmulas, tá? Tem fórmulas, tá? E para achar o seno, nós usamos só a tangente aqui, ó. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente em relação a esse ângulo. Se fosse por esse ângulo, o cateto oposto seria esse, e esse seria o adjacente, tá? Em relação, tá vendo? Aí você já sabe que esse aqui é o ângulo estudado, então o cateto oposto dividido pelo adjacente. Você está nesse ângulo aqui, então o cateto oposto é esse, e esse aqui é o cateto adjacente. Aí você acha a tangente, aí pela tangente você acha o ângulo, tá? Aí você já sabe o ângulo agora. Aí você sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, seja qualquer triângulo, é 180 graus. Aí você vai usando essas partes até você entender, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha conseguido lembrar ou até mesmo conhecer o teorema de Pitágoras. Tchau.